Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal ABS Pasta. Você já sabe, nós somos um lugar em que a gente pode conversar sobre assuntos jurídicos da atualidade sem qualquer viés político e ideológico. Hoje eu estou recebendo com muito prazer o Dr. Ailton Neiva, ele é especialista em direito trabalhista e hoje nós vamos falar do assunto que não quer calar, né, nas redes sociais, em todo o Brasil, que é a PEC que foi apresentada para o encerramento da escala 6x1. E, como vocês sabem, enquanto eu vou entrevistando o Dr. Ailton, eu vou fazendo um prato para depois a gente almoçar. E aí, hoje eu vou fazer para ele um risoto de gorgonzola e pera. E quem gosta de experimentar receitas e quer reproduzir essa receita, pode acompanhar, que está tudo na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Doutor Ailton, muito obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço. Esse agendamento de última hora, então, pela sua mas disponibilidade, mas o tema necessitava. Tudo É isso? certo. O tema tá em voga, né? Todo mundo curioso. Nasceu das redes sociais e ganhou força, uma força que a gente não esperava, não se via isso, né? Sim. No passado, né? As redes sociais era um ambiente à parte da sociedade, agora ela tem feito parte mais presente, inclusive nesses locais onde o povo não tinha acesso. Sim. Então, de certa forma, a rede social ajudou, inclusive, as pessoas a terem acesso aos políticos e tudo mais. Hoje em dia, você tem uma ideia, você vai no direct do político, manda para ele uma ideia, uma proposta, coisa que antes não tínhamos essa possibilidade tão facilitada. Lógico que era possível fazer, mas era muito mais burocrático. Né? Hoje em dia isso facilitou. Né? E essa questão dessa jornada 6x1, primeiro a gente tem que entender como é que funciona a jornada 6x1. Né? Sim. A jornada 6x1 é prevista lá hoje, né? Que é o projeto da PEC que pretende mudar na Constituição Federal, no 7º, inciso 13, né? E ela fala o quê? Não fala exatamente que a escala é 6x1. Né? Hoje, o texto da Constituição, ele fala o quê? Que a escala máxima de trabalho seriam de 44 horas semanais. E os descansos, preferencialmente, ao domingo. Então, convencionou-se que a pessoa trabalharia 8 horas diárias, porque também é uma limitação que tem no artigo, o trabalho diário de 8 horas, 44 semanais, e o descanso ao domingo. Então, convencionou que a pessoa, durante a semana, trabalharia 8 horas, para completar as 4 faltantes, trabalharia aos sábados, para completar essas 44. E qual que é a proposição, né, hoje? É até uma mudança que eu entendo difere um pouco o artigo. Colocou no texto que está previsto, né, inclusive, até para o pessoal saber, né, o Ryan, hoje, né, pela manhã, atingiu o número de assinaturas, né, salvo engano, está com 193 na hora que eu olhei, e precisaria de 171 para tramitar. Tá? Então, isso é para que essa PEC seja protocolada e vá primeiro para onde? Para a Comissão de Constituição e Justiça. CCJ, a famosa Exatamente. CCJ. Lá eles vão analisar, vão discutir se ela está de acordo com a Constituição, se fere algum outro direito que já está previsto constitucionalmente, ou fere alguma legislação, né, extravagante. Né? Então, tudo isso analisado, além dos debates políticos que vão acontecer também, né? Mas é um lugar técnico. Passando ali, assim, só para o pessoal entender também, não quero delongar muito nessa questão técnica, passando ali ainda tem que passar por uma aprovação com um quórum muito qualificado, né, em 2 turnos, na Câmara e nos deputados. Na Câmara dos Deputados e no Senado. Tá? Então, seria aprovação em 2 turnos por 3/5 dos membros, não dos presentes, dos membros. Então, a aprovação é muito difícil. Então, todo mundo que está muito ansioso aí, a gente tem que tentar ter um pouco mais de paciência. Né? É o momento da discussão agora. Eu acho que esse assunto está em voga, precisa ser discutido, né? Mas não é algo que vai, acordei amanhã já está pronto. Não. Eu acho
Pode. Eu acho, não, acho importantíssima essa colocação, porque tem muita gente, né, achando que um deputado ou um determinado parlamentar já votou contra ou votou a favor da PEC, que não tem nenhuma votação. Não. Na verdade, a gente estava em fase de colher essas assinaturas, e a partir, né, de colher as 171 assinaturas é que a gente vai começar o processo, que como o doutor bem explicou, é um processo que é longo, ele é difícil, porque a gente não está falando de uma lei qualquer, a gente está falando da mudança do texto constitucional. Exato. Então tem requisitos e procedimentos mais rígidos, né? Exato. E o doutor também já colocou de forma clara como que está posto hoje em dia na nossa Constituição. Eu queria então que o doutor explicasse qual é de fato a proposta, né? Porque a gente tem visto a chamada de que é para reduzir a jornada de 6x1 para uma jornada menor. Mas lendo o texto da PEC, a gente vê que o objetivo é um pouco mais amplo do que isso, não é isso? A PEC, ela está trazendo um texto, por quê? A redução da jornada de 44 para 36 horas semanais. Ela está colocando uma limitação, né, de dias trabalhados, então, no máximo 4 dias por semana. E uma outra limitação que ela coloca também é um trabalho até 8 horas. Então, permanece as 8 horas diárias, reduz-se as 44 para 36 horas e coloca um mais no artigo, coloca um plus, que é a limitação de dias trabalhados, que não havia, não há, na verdade, no texto original, no texto atual. Então, essa limitação é que está levando as pessoas a entender que a jornada seria de 4 por 3, né? 4 dias de trabalho por 3 de descanso. Mas pode ser assim, pode não ser assim. Uma outra curiosidade também do texto é que a gente verificou, né, que há um problema matemático ali, né? Se nós estamos falando de uma jornada, uma redução de 44 para 36, nós estamos falando, e uma limitação também de 4 dias e 8 horas por dia, então seriam 4 vezes 8 dá 32. Então há um equívoco no texto que não vejo como sendo um problema muito grande, porque isso vai sofrer emenda, mas revela, de certa forma, um pouco de descuidado. Né, da proposição. É uma proposição muito boa, assim, sem colocar muita opinião. Isso é um assunto que tem que ser discutido, porque em 88 foi reduzido de 48 para 44, as relações de trabalho estão muito mais dinâmicas hoje em dia. Isso é um fato, há um adoecimento das pessoas pelo trabalho. No escritório, assim, só para te dar um dado, não é um dado estatístico, mas é uma percepção minha. No escritório, a gente tem todos os dias pessoas reclamando de burnout, pessoas falando que não estão conseguindo trabalhar por causa do volume de trabalho, né? Não sei se você passa isso. Eu, como advogado, às vezes sinto que o volume está muito grande. Não é uma questão de ser, é preguiça, você não quer trabalhar. Eu acho que a gente tem que equilibrar as coisas. Sim. É importante, assim, discutir sobre isso, né? Não necessariamente que a PEC seja aprovada assim, mas a importância dessa PEC foi levantar essa discussão. E isso que o doutor colocou, eu quero muito aprofundar mais um pouco à frente da nossa entrevista, porque realmente essa escala de 6x1 é uma escala muito pesada e até dificulta o empregado a se desenvolver pessoalmente e galgar outros espaços, né? Doutor Ailton, excelente a explicação. Uma outra questão é a seguinte, então ficou muito claro que não se trata só da limitação da jornada 6x1, mas vai haver uma limitação de trabalho 4 dias na semana. Sim, assim está proposto o texto. No texto da forma como está, sem nenhuma emenda ainda. Caso seja aprovada nesse exato formato, 4x3, seria possível a redução proporcional da remuneração? Tá. No próprio artigo 7º, agora não vou lembrar o inciso, né, mas fala que é garantido ao trabalhador um salário mínimo, certo? Esse salário mínimo é a base, né, nacional para todos os trabalhos formalizados. Tá? Então, a gente tem que ressaltar isso. Trabalho de carteira assinada, a pessoa tem que receber pelo menos um salário mínimo. Existe uma discussão, já depois da reforma trabalhista de 2017, do salário mínimo proporcional.
certo? Reduz-se a jornada de trabalho, paga o proporcional do salário mínimo. No entanto, o que eu vejo nessa PEC é uma redução sem a possibilidade, a redução da jornada, sem a possibilidade de reduzir o salário. Então, aquele salário mínimo que está ali na Constituição será para a jornada ordinária que passará a valer se a PEC for aprovada. Então, a mesma remuneração que hoje vale para 44 horas, ficaria para 36 horas. Então, ou seja, em outras palavras, houve até um aumento da remuneração. Houve um aumento da remuneração, em contrapartida houve um aumento do custo da hora, certo? E isso vai refletir para frente, a gente precisa entender melhor, precisa ser muito discutido, né? A sociedade tem que participar, certo? Os sindicatos, né? Principalmente os sindicatos das empresas, dos empregadores, tem que estar presente nessa discussão no CCJ, porque é um assunto que vai atingir as empresas e os empregados e a sociedade como um todo, porque isso vai influenciar a economia, vai influenciar em outros setores da sociedade. Doutor Ailton, essa mudança nessa escala, né, caso essa PEC seja aprovada nos exatos termos que nós temos hoje, isso se aplicaria a todos os trabalhadores? É uma boa pergunta, né, Rayane? O que acontece? Aos trabalhadores que são formalizados, sim, mas a gente tem uma gama muito grande de pessoas trabalhando hoje, principalmente, como PJ, como autônomo, sem nenhum tipo de vínculo. Então, isso vai ser aplicado, sim, para todos os trabalhadores, a redução da jornada para todos os trabalhadores. Então, por exemplo, um motorista de ônibus. Não é o melhor exemplo porque ele tem uma jornada um pouco diferente. Mas vamos pegar uma doméstica. O trabalho doméstico também não poderia ultrapassar as 8 horas semanais e os 4 dias. 4 dias. Então, uma pessoa que contrata uma doméstica para trabalhar todos os dias, porque precisa comer todo dia, vai ter que ter 2 pessoas trabalhando. Ou uma babá também, né? Por exemplo, que eu vou trabalhar, eu preciso ter babá para diarista para cumprir, né? Porque a figura da diarista poderia, né? Assim, só nesse exemplo específico, poderia suprir, porque ela trabalharia mais 2 dias, certo? Sem vínculo de emprego. Sim. Tá? Então, poderia ter uma doméstica e uma diarista. É uma situação que precisa ser analisada, repito, né? Porque vai ter muito impacto na economia, na vida das pessoas, principalmente, para melhor, por um lado, melhora a vida das pessoas, a gente vai falar disso já, mas, em regra, para todos os trabalhadores, aplicaria a escala 4x3. Aqueles que já trabalham em escala de 36 horas, teriam que fazer um ajuste. Por exemplo, o call center, telemarketing, né, que tem uma jornada máxima de 36 horas, às vezes trabalham 6 horas por dia. Trabalho de segunda a sexta. Como que vai ficar isso? A gente precisa entender se os sindicatos vão poder negociar para que reduza a jornada dele para 4 dias, porque a lei está colocando um limite de 4 dias. Entendi. Eles trabalham hoje 36 horas, vão continuar trabalhando 36 horas, só que são 6 horas por dia. Entendi. Você não mexeria no tempo de trabalho, mas você está mexendo nos dias. Então, nessa escala, teria que ver se precisaria fazer essa adequação, né? Sim, possivelmente, como outras questões, inclusive constitucionais, foram flexibilizadas por meio de acordo, e o STF reconheceu a validade dos acordos coletivos e as convenções coletivas, mesmo em matérias, né, que são tratadas na Constituição, porque há uma discussão se o artigo 7º, né, que trata dos direitos sociais, se ele é ou não é cláusula pétrea, né, o STF não tem uma posição nessa questão. Então, eu acredito que isso vai poder ser flexibilizado através dos acordos coletivos. Sim. Tá? E aí, o sindicato vai ter que trabalhar. Isso é um ponto importante. O trabalhador, às vezes, tem contribuição assistencial, o sindicato é a força que eu penso que o trabalhador tem, né? Uma opinião, vamos colocar aqui, é o sindicato. O sindicato ele tem que ser forte para poder negociar. Como que você vai negociar com a empresa? O sindicato da empresa vai estar lá para negociar. Então, é preciso que haja equilíbrio, né? A gente não tem como colocar essa situação de equilíbrio quando você é a parte mais hipossuficiente na relação.
né? Sim. Então tem que ter alguém por trás. O advogado, por exemplo, né? A gente tem um AB por trás da gente. Os juízes também, quando precisam fazer algo, algum requerimento, também vai na Associação dos Magistrados. Então todo mundo tem esse background, né? Alguém que pode interceder por ele. Né? E os trabalhadores precisam do sindicato. Né? Então, assim, é importante, né, verificar essa questão da contribuição assistencial e tudo mais. Isso está fugindo um pouco, mas só para pincelar aqui, que o sindicato vai poder negociar. Acredito eu. Porque hoje, por exemplo, a jornada atual de 44 horas semanais, pode haver uma redução de dias trabalhados. Não é 6 por 1. Eu posso trabalhar, por exemplo, uma escala de 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta. E não trabalhar os sábados. Isso acontece muito nos setores administrativos. Então, era uma das perguntas que eu queria fazer. Se seria possível, mantendo... porque o grande objetivo das pessoas que estão na rede social, pelo menos é o que tem sido falado, é reduzir a jornada, né? Tirar essa 6 por 1, que realmente é uma jornada muito complicada. Sim. Então a pergunta é, vamos pensar na aprovação da PEC, seria possível manter essa jornada de 44 sem violar a legislação atual, por exemplo, reduzindo para 5 dias, porque a PEC fala em 4, mas vamos supor que o objetivo da PEC seja esvaziado lá no seu processo e ela fique simplesmente como... limitação dessa jornada 6 por 1. Certo. Então, vamos pensar que poderia ter uma jornada 5 por 2. Certo. Seria possível a gente encaixar essas 44 horas semanais nessa jornada de 5 por 2? Sim, sim. Já acontece atualmente. Hoje nós temos setores, né, que não funcionam aos sábados, setores da administração pública, da administração... e setores administrativos, propriamente dito, não falando assim diretamente da administração pública, mas que eles fazem uma compensação. Então, eles fazem um acordo individual hoje, não precisa nem de um acordo com o sindicato, não precisa de um acordo coletivo, nem uma convenção coletiva. Um acordo individual com o empregado. No contrato de trabalho dele vai constar, olha, você vai trabalhar, ao invés de 8 horas diárias, que é o limite legal, você vai trabalhar 8 horas e 48 minutos todos os dias. E essas horas que vão completar as 44, de segunda a sexta. E você vai ter o sábado de folga. Né? O sábado que seria trabalhado, toda na folga. Então, um sistema de folgas compensatórias. Que é parecido com um banco de horas, mas não é muito bem isso. Mas você faz a compensação da jornada na semana para folgar nos sábados. Tá? Mas com relação a essa PEC, eu penso o seguinte... colocaram ali um patamar para negociação. Acredito que nem as 36, nem as 44. Acredito que a gente vai chegar assim, num patamar de 40 horas semanais. Sim. Foi o que reduziu antes na redemocratização, em 88, era 48 horas, passou para 44. Eu acredito que agora, mais de 30 anos depois, né, quase 30 anos da Constituição, vai passar para mais de 30, né? Verdade, estou fazendo cálculo errado. Mais de 30 anos da Constituição vai passar para 40 horas semanais. Eu acho que é um patamar que daria para fazer essa jornada de 8, de segunda a sexta, descansar o sábado, sem ter essa compensação. Entendi. O que você está falando é o seguinte, olha, talvez esse projeto ele veio pedindo mais para uma negociação ali, perder um pouquinho e ficar no que exatamente se pretende. Os direitos trabalhistas sempre foram assim. Sempre tem que fazer um pedido com um certo patamar de negociação, sabe? Porque isso é comum hoje em dia nas negociações com sindicatos. O sindicato pede um pouco a mais para ganhar um pouco a menos. Isso é não sei se é benéfico ou maléfico, eu acredito que não há nada... Mas é da natureza, né? Do direito do trabalho. Entendo. Da natureza do direito do trabalho. Entendo. Assim, infelizmente, existem setores que não vai chegar nessa negociação de 5 para poder encaixar, né, na legislação atual, porque são setores que precisam abrir aos finais de semana. Né? Restaurante... farmácia, supermercado. Então, realmente, na legislação atual não daria para adequar, até porque não teria interesse ali do empregador. Ele teria que, de fato, contratar mais pessoas. Sim. Né? Aí que vem a questão de ter o aumento do custo da mão de obra
o empregador. Isso pode refletir em várias coisas, né? Pode uma inflação, né, no preço dos alimentos, por exemplo, porque a empresa que vende lá o seu comércio e tudo, ele não quer manter a margem de lucro dele. Sim. Né? A margem de lucro vai reduzir. Nós estamos falando assim, se for aprovada da forma que está, nesses termos, 30% de redução. Né? É 30% de redução. Isso não vai impactar nesse mesmo percentual por empregador, lógico que não. Mas a redução da força de trabalho é de 30%. Lógico, as pessoas, pelo outro lado, podem trabalhar mais, podem produzir mais, ser mais produtivas. Alguns estudos já mostraram que a redução da jornada, não houve perda de produtividade. Né? Sim. São estudos assim, também são muito heterogêneos. E também, assim, depende muito do setor que a pessoa está trabalhando, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha, talvez, como um balconista, não faz muita diferença na prática ela trabalhar mais dias ou menos dias, assim, para a produção do serviço dela. Sim, sim. Né? Às vezes, um serviço mais intelectual, às vezes o descanso da mente, né, poderia fazer uma diferença. Claro. Mas é muito difícil, porque a gente precisa estudar realmente caso a caso. E acho que aí é importante as partes interessadas, por meio dos sindicatos, se envolverem na discussão, né? Desse projeto. Pedir uma audiência pública lá na CCJ, para ouvir, botar os seus pontos, para ser debatido, porque o assunto ele vai tramitar. Vai tramitar. Não sei se agora, se a editora dessa PEC vai protocolar ele agora, porque tem questão política envolvida também. Sim. Né? Então, o presidente da CCJ hoje seria uma pessoa contrária aos interesses, não estou colocando nada, mas então tem uma questão política. Não sei se ela vai fazer esse protocolo agora ou vai engavetar isso por enquanto. Sim. Né? Aliás, já existe um outro projeto para redução da jornada de trabalho, que está parado lá na Câmara. Então, assim, hoje, com essa comoção, né, encabeçado por influências digitais, você vai na internet, você vê as pessoas sempre falando da penosidade do trabalho, que realmente, assim, não sei se as pessoas que estão vendo a gente vivem isso no dia a dia, né? Mas porque a pessoa levanta às 6 da manhã para pegar um ônibus, um metrô, para chegar no trabalho às 8, porque vai gastar 1h30, não pode chegar atrasado, chegar às 8 no trabalho, para largar às 17 horas. Certo? E depois pega a condução de novo. Depois pega. Então, tudo isso, né, numa jornada dessa, que tempo a pessoa tem para descansar? Se você considerar que 8 horas de trabalho já é um terço do seu dia, né, literalmente é um terço do seu dia, você teria 2 para fazer suas coisas, mas não é assim. Né? Sim. Você tem muitas coisas influenciam no seu dia. Sim. Pegar a criança na escola, ir no banco, essas coisas, o trabalhador dessa jornada de 6 por 1 não consegue fazer. Sim. Eu fico pensando, uma mãe solo, por exemplo, que é muito comum no Brasil, tem que chegar, ainda tem que cuidar da casa, roupa, comida, alimentação, preparar a criança pro dia de amanhã. Tripla jornada. Eventualmente a criança doente, vai no médico, é muito complicado. Tripla realmente, jornada. Então, assim, a Constituição, ela no seu preâmbulo, fala da qualidade de vida, né? Fala da dignidade da pessoa humana, que envolve a qualidade de vida, né? E a qualidade de vida passa por viver, né? Exato. Viver, eu acho que é a palavra. Essa questão, né, da diminuição da jornada tem a ver, dar para devolver para o trabalhador um pouco da vida dele. Sim. Ótimo. Eu acho que dentro disso que a gente está comentando, acho que vale a pena eu pegar esse gancho para a pergunta que eu queria, uma das perguntas que eu queria te fazer, que é exatamente a seguinte. Quando a gente vê a Constituição, ela traz como o direito básico ali do trabalhador um salário que lhe dê a possibilidade de lazer, educação, saúde, né? Assim, um pacote de necessidades que seriam o básico, né? Para uma pessoa ter uma dignidade de viver.
E tem uma pesquisa feita, depois eu coloco para o pessoal o link, que concluiu o seguinte, que atualmente o salário mínimo para atender toda essa necessidade deveria ser de R$ 5.500 para uma família que tem um casal e um filho, uma criança. E a pergunta que se faz é por que a gente não tem esse salário de 5.500, né? Porque da mesma forma que de uma forma ou de outra esse projeto, ele está aumentando o valor do salário, né? Eu sei que o caminho é outro, mas em última análise o que está acontecendo é o aumento da remuneração. Por que a gente não aumenta mais a remuneração, o salário, né? Porque eu acho que entender essa resposta dá o caminho da complexidade dessa discussão. É porque não é uma discussão rasa entre eu quero que o trabalhador descanse ou eu não quero que o trabalhador descanse. De forma nenhuma. Não é uma questão de merecer, né? Porque merecer, todos merecemos, né? Todos merecem. A discussão, de forma adulta, séria, não é sobre se ele merece ou ele não merece. É a questão do, é possível, né? É viável economicamente isso? Pois é. O salário mínimo, né, tem todos esses objetivos, né? Suprir necessidades básicas, saúde, alimentação, lazer, vestuário, tudo mais. Moradia. Isso está previsto na Constituição. A gente tem que entender que a Constituição, primeiro de tudo, ela é uma norma que a gente chama de programática, né? A norma que ela faz, ela lança o artigo para ser atingido aquele objetivo. Então, o Constituinte, ele pensou no futuro. Por isso que a nossa Constituição é a Constituição do futuro, né? Então, ele colocou o que ele desejaria ali. Então, o preâmbulo é muito disso, né? O preâmbulo da Constituição fala muito disso. E é repetido, inclusive, no salário mínimo, né? Todos aqui que está previsto na Constituição, o salário mínimo tem que absorver, né? Mas o que acontece? Nós vivemos um mundo onde a economia precisa funcionar para que as coisas também funcionem para o trabalhador, para as empresas, porque a gente gera empregos. Se a economia vai mal, as empresas deixam o país, nós causamos um desemprego e tudo mais. Então, o salário mínimo, hoje, tá? Ele é definido por um decreto presidencial, todo dia 1º de janeiro. Esse decreto, ele é feito um estudo das questões socioeconômicas do país, para que não haja um impacto muito relevante na economia, porque, veja, se eu aumento do dia para a noite o salário do trabalhador, hoje está 1.412 para 5.500, o que vai acontecer? Eu vou injetar uma quantidade enorme de dinheiro na economia. Hoje injetar, porque a longo prazo vão ocorrer demissões, etc. Mas imediatamente uma quantidade enorme de dinheiro, 5 vezes mais. Sim. O nosso produto interno bruto não vai exportar. Sim. Porque o que é inflação, né? É existir mais dinheiro do que o país produz. Né? Isso é muito claro, né? Então, por exemplo, imagine um restaurante aí que todo mundo quer frequentar, mas que eventualmente aquela família não consegue frequentar porque não tem dinheiro. A partir do momento que todo mundo recebe ali no mínimo R$5.000, aquela família vai poder frequentar. O negócio é que o restaurante não consegue receber todo mundo. Consegue. Então o que o restaurante vai fazer? Poxa, eu vou elevar meu preço, eu vou receber quem der conta de pagar. Sim. Então é isso que é a inflação, Exato. né? Se isso acontece com o restaurante, com os demais produtos. Um carro, por exemplo, que uma família não poderia adquirir, agora várias famílias vão poder. Mas a gente não tem carro suficiente para todo mundo. Então o que vai acontecer? Vai elevar o preço daquele carro e isso é a inflação, né? Exato. Elevar o preço dos produtos, porque a gente não tem uma economia pronta para produzir produtos e serviços para todo mundo. Sim, exatamente. E é por isso que o salário mínimo, que o DIEESE, né? Ele faz uma pesquisa, ele não chega nesse patamar e talvez, para te falar bem a verdade, talvez nunca chegue, né? A nossa economia precisa estar muito bem, o Brasil precisa estar produzindo muito, exportando principalmente, para que, né, que a gente consiga, às vezes, reter essa produção aqui dentro para suprir as necessidades, né? Então, eu acho que a questão do salário mínimo, realmente o que é definido hoje não é um valor que daria para suprir tudo isso. Mas o governo também tem que agir com responsabilidade, né? Não dá para também brincar
de governar e subir só por medida populista. Né? É preciso observar quais os impactos isso vai ter, por isso que também essa redução da jornada pode causar impactos da mesma natureza por causa dos mesmos fatos. Sim. Né? E de outro lado também poderia melhorar a qualidade de vida das pessoas, nós teríamos menos acidentes de trabalho, teríamos menos gasto com a Previdência Social, que é um ponto importante. Né? Sim. O trabalhador hoje contribui para a Previdência Social, mas ele adoece todo mês. Vai para o INSS hoje para fazer uma perícia. Está pedindo 2, 3 meses para fazer a perícia. Então ele fica afastado até sair a perícia. E assim, uma coisa que você comentou, e eu acho que vale a pena a gente frisar também, essa questão, voltando aí para o aspecto negativo, você estava comentando dos aspectos positivos, eu acho que depois a gente tem que reforçar mesmo os aspectos positivos dessa PEC, mas voltando ainda dos aspectos negativos, é a questão também de poder aumentar a informalidade, né, o número de desemprego. Por quê, gente? Porque o empresário, ele visa lucro, né? Então ele vai fazer um cálculo. Acho que o grande problema da remuneração atual, além dessa questão da inflação que você já comentou, é a questão de o salário está muito relacionado também com a produtividade do empregado, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente aumente aí a remuneração para 5.500 ou com essa aprovação da PEC o valor do salário dele vai aumentar automaticamente porque ele vai trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto. Mas, enfim, o que a empresa vai fazer? Ela vai calcular, peraí, vale a pena financeiramente para mim manter esse empregado aqui? Se no cálculo ela não conseguir suportar, ela vai eventualmente demitir. Ou ela vai, né, contratar de forma informal. Então, isso pode gerar esse aspecto negativo também do aumento de postos de trabalho, né, em aberto. E acho que a gente tem que olhar também com muito carinho para as microempresas e empresas de pequeno porte. O governo se for aprovado, o governo tem que trazer uma desoneração para essa classe de empresa. Sim. Tem que trazer uma forma de uma contrapartida. Sim, porque assim, quando a gente vê esses debates na rede social, eu percebo assim, claramente que as pessoas elas não estão olhando para o microempresário e para o empresário de pequeno porte, né? A discussão é entre grandes empresas e o empregado. Mas a realidade do Brasil não é essa. Eu estava vendo agora recentemente um levantamento do Sebrae, 70% dos postos de trabalho no Brasil são oferecidos por microempresas e empresas de pequeno porte. Para o pessoal ter noção do número, o que é uma microempresa, pessoal? É uma empresa que fatura aí no máximo 30 mil reais por mês. E faturamento não é lucro. Né? Faturamento é o que entra. Então vamos supor, uma papelaria aí de bairro que, vamos supor que ela fatura 15 mil reais, daqueles 15 mil reais ela vai ter que pagar o aluguel, vai ter que pagar a luz, os impostos, que é uma carga tributária altíssima, os funcionários e ele ainda sobrar um lucro para aquele empresário. Para sobreviver. Para ele sobreviver. Por quê? Porque ele também ele tem que ganhar, né? Ele empregou um patrimônio ali numa atividade. Então, e 70% dos postos de trabalho estão, né, nas microempresas e empresas de pequeno porte. Então a gente tem que ter muito cuidado com como essa PEC vai impactar os microempresários e empresários de pequeno porte, porque a Tabata Amaral fez um comentário hoje que eu achei muito relevante, para o tiro não sair pela culatra. Sim. Porque às vezes, no afã de defender, a gente acaba atingindo essas microempresas e empresas de pequeno porte, que são as que dão realmente 70%, né, dos são responsáveis por 70% do PIB. Exato. Né? Praticamente. Então, assim, realmente, não pode ser uma discussão alheia às condições atuais do país. Então, o trabalho do legislador é exatamente esse. Ele precisa ver, precisa analisar, precisa convocar o povo, chamar audiências públicas, convocar os sindicatos, para quê? Para a gente entender quais que são as necessidades, quais que são os impactos, o que isso vai atingir na economia como um todo, e na microeconomia também, aquela do bairro. O seu José que contrata o Sebastião para fazer a venda, assina a carteira dele. Né? O que vai acontecer com essa vendinha? Vai ter que contratar 2 funcionários. Né? Às vezes enfim. Então tem que olhar. Isso não quer dizer também
que o salário atual seja o adequado ou que realmente essa redução de jornada não seja necessária. Né? O que a gente está pontuando aqui é que precisa ser feito com técnica, né? Com estudo, com pesquisa. Não é esse time de futebol, essa torcida de que eu torço a favor, eu torço contra. Exatamente. Precisa ser feito com cautela. Não pode ter clubismo, né? Exato. Não pode ter clubismo. A gente tem que entender o seguinte, para todo mundo, a jornada, para o trabalhador em geral, a jornada 6 por 1 é penosa? É bom para o trabalhador reduzir? Mas calma aí, vamos reduzir a que custo? Né? Vamos pensar, tem que ser reduzida? Tem que ser reduzida. Hoje, do jeito que tá ruim? Tá. Então, tudo bem. Então, a partir daqui, como que a gente pode trabalhar para reduzir isso? O que o governo... Porque o governo vai ter que ter parte disso. Sim. O que o governo vai trazer? Essa discussão não vai ficar só entre empregado e empregador. Claro, ele faz parte, né? Exato. Do faturamento do empresário, ele tem uma boa parte, ele leva contributo. Então, eu entendo, ele também tem que participar. O que o governo vai trazer de proposta, né, para essa PEC? Como que vai regulamentar as atividades que mais precisam, né, do auxílio do governo no momento desse? Né? Você falou um exemplo, né, da desoneração, por exemplo, fiscal, para microempresa e empresa de pequeno porte. Exato. Ou não sei, né, assim, eu não sou do trabalhista, mas talvez permitir uma negociação mais flexível entre empregados e os microempresas e empresas de pequeno porte. Porque, assim, é muito difícil um empregado discutir com uma multinacional, uma empresa muito grande, mas, às vezes, ali numa relação de uma papelaria de bairro, eles não estão tão, assim, discrepantes que não possam conversar e dialogar, não é isso? Talvez sim, claro. E talvez nem seja a PEC nem seja o caminho, né? Talvez a PEC não seja o caminho. A gente tá discutindo a PEC aqui, mas, veja, isso poderia ser fortalecer o sindicato, né? Mas o empregado da vendinha ali com o seu José e tal, ele tem possibilidade de negociar. Mas tudo bem, a vendinha dele faz parte de um todo que está dentro do sindicato. Sim. Ele poderia negociar. Então, negociar essas reduções setoriais. Sim, poderia ser uma alternativa. Saída, né? Como foi feito com os telemarketing, Sim. né? Que reduziu a carga horária para 36 semanais. Porque o trabalho é penoso. Sim. Né? Então, assim, talvez a PEC não seja a saída. Porque não estou criticando a PEC, não estou fazendo nenhum juízo de valor da PEC. Sim. Mas ela vai estabelecer um patamar máximo. Né? E essa limitação pode não ser boa para quem é microempresário, pequeno empresário. E até, consequentemente, para o próprio empregado. Exatamente. Pode ser prejudicial para o empregado. Por quê? Questão da informalidade. O TST, ele tem um ranking de pedidos mais ajuizados. Sim. Tá? E o pedido mais ajuizado na Justiça do Trabalho hoje, no país inteiro, por esse ranking, é o pedido de hora extra. Então nós já temos uma jornada hoje de 8 horas, que ela é sempre elastecida para mais de 8. Certo? O que isso, assim, de certa forma, representa? Representa que a mão de obra não está sendo suficiente. Então, o empregador, de certa forma, na maioria, pelo ranking, não estou generalizando, nem nada, mas o empregador, ele sempre vai optar por manter aquele empregado, né, fazendo as horas extras, sem contratar um outro, porque é um custo maior, etc, etc. E essa redução da jornada poderia, de certa forma, resolver o problema dessas horas extras, porque a hora extra não é uma coisa desejada, tá? Imagino, não pode ser uma coisa desejada. Na verdade, ela é extra, ela é extraordinária, excepcional. Então, o trabalho tem que se dar naquele horário. Se necessário, estende um pouco, né? Mas a regra que a gente vê, né, hoje em dia, a empresa, né, as grandes principalmente, sem generalizar muito também, não pagam mais a hora extra, porque hoje em dia existe um banco de horas. Então, você extrai o máximo do empregado, trabalhador, o tempo dele, impossibilita ele ter a desconexão do trabalho, direito à desconexão, pode gerar um dano existencial e tudo mais.
Você tira o empregado essa possibilidade. Não estou falando que o empresário é o malvadão. O vilão, não, né? Estou dizendo que a coisa é assim hoje. Né? O TST falou que a maior demanda é a hora extra. Por quê? Porque colocou-se o banco de horas, não se paga o banco de horas, não paga a hora extra, porque está fazendo a compensação. Muitas vezes a empresa não dá para o empregado a possibilidade de conferir as horas que estão entrando para o banco. Né? Ou o banco de horas, ou trabalha mais do que 10 horas, aí invalida o banco de horas, tá? Porque o máximo trabalho são 10 horas. Se passar das 10, o banco de horas não tem validade nenhuma. Sim. Né? E aí a empresa, além de ter dado a compensação para o empregado, ela vai ser obrigada a pagar as horas extras. Mas isso tudo já está regulamentado, né? Está regulamentado. Mas acontece, mesmo com a regulamentação acontece. Sim. Então, o que eu trago aqui para essa questão da redução da jornada? Vai reduzir. O artigo que fala da jornada máxima não fala de 10 horas, fala de 2 a mais. Então vai permanecer 6 horas, 8 horas diárias, né, com 2 a mais no dia. Pode fazer hora extra, não vai acabar com as horas extras. Sim. A questão é que o empregado, talvez as empresas, né, vão perceber a necessidade de aumentar a equipe que já estava enxuta e trabalhando nesse regime de horas extras o tempo todo. Entendo. Isso acaba com a saúde do trabalhador. Não tenho dúvida. A pessoa precisa chegar em casa, ter um tempo para ela, descansar, ter um tempo com seus filhos, com a esposa, a namorada, enfim. E esse trabalho excessivo, ele fica com o domingo, né? Aliás, nem é o domingo, porque o domingo é preferencialmente. Né? Sim, tem lugar que a pessoa não tira o domingo. Então, às vezes, por exemplo, na maioria dos lugares que adota o 6x1, a escala, o repouso dele não é no domingo. É uma vez para o homem e para a mulher 2 vezes, pelo menos. Sim. Isso entra muito naquela questão que eu estava falando, que a remuneração está muito ligada com o que a pessoa produz, né? Então isso também tem muita ligação com o quanto ela é estudada, o quanto de técnica ela tem. E se a pessoa fica nessa rotina, ela não consegue nunca estudar. Não consegue nunca, né, melhorar a qualificação dela. Não consegue se qualificar, não consegue melhores empregos. Sim. Por isso você vê aí um empregado que entra hoje, ele sai daquele serviço operacional sem nenhum conhecimento de nada, não agregou nenhum conhecimento para ele, e ele vai para o mesmo emprego, fica pulando de um emprego para outro, na mesma situação. Às vezes paga um pouco mais, às vezes paga um pouco menos, mas o que esse emprego vai trazer para ele na vida dele? Ele está só sobrevivendo, né? Porque a vida é o que importa, né? Então, quando a gente fala que a jornada, muitos falam, né? Eu evito dar adjetivos, mas quando eles falam que a jornada é desumana, é porque ela não tem como a pessoa viver, né? Plenamente, né? Executando tudo que ela teria direito pela Constituição. Sim. Saúde, educação, lazer principalmente. Né? Então, a gente que trabalha como autônomo, eu trabalho há muito tempo como advogado, eu às vezes trabalho 12, Sim. Né, 8. Isso é muito prejudicial. Mas isso é uma escolha minha. O empregado, ele não tem condição de escolher. Ele tem que chegar e trabalhar para receber o seu salário e cuidar da sua prole, e cuidar da sua família e tudo mais. Sim. Então ele não tem escolha. O empresário tem escolha. Vão vir com questões. Mas o empresário trabalha 24 por 24. Não é disso que a gente está falando. Não estamos falando dos empresários, estamos falando da jornada de trabalho do CLT. Sim. Sim. E assim, é uma questão que ela é muito complexa, porque ela não envolve exatamente só também o empregado e o empregador. Você falou também muito bem da questão do governo, né? E também da formação das pessoas. Sim. Porque se a gente também não começar a olhar que essas pessoas precisam ter uma qualificação técnica melhor do que o Estado tem oferecido para elas, a gente também não vai conseguir muito aumentar essa remuneração dele, porque é aquilo que eu falei, a remuneração ela é muito ligada ao que a pessoa produz. Sim. Se a pessoa não produz, né, o valor do salário, ela não vai conseguir se recolocar no mercado, porque o empregado ele não vai pagar mais do que o que a pessoa produz, né? Realmente. Então a gente precisa voltar a olhar para essa questão da formação. Hoje em dia a gente tem alunos saindo do ensino médio que não sabe ler e interpretar.
Então, assim, quem dirá uma qualificação técnica? Né? A gente precisa voltar a olhar para isso. Realmente, já entrando no outro assunto de educação, né? Precisa, porque a nossa educação é fraca mesmo. O empregado hoje ele tem que buscar meios de se qualificar. Sim. Por ele próprio. Não pode depender só do Estado. Sim. Né? Hoje em dia, infelizmente, não pode. E ele precisa de tempo para isso. E precisa de tempo, lógico, precisa de tempo. Tá? Com relação a essa questão aí da produtividade que você falou, é interessante que eu li ontem um estudo do Max Weber, que ele fez a seguinte proposição. Pegou uns trabalhadores estudou trabalhadores, a empresa estava bem muito tempo, né? As empresas estavam faturando muito. Fortes, consolidadas. E elas resolveram aumentar o salário dos trabalhadores para ver se eles produziriam mais. Não aconteceu. A produção ficou a mesma. Eles tomaram aquilo como, né? Olha, isso aqui é uma bonificação para mim, etc. E aí o que essas empresas fizeram? Elas reduziram então o salário, cara. Na época poderia e tal, outro ordenamento jurídico e tudo mais. Reduziu o salário do cara. A produção aumentou. Porque ele tinha que trabalhar mais para ganhar mais. Entendi. Entendeu? Então assim, eu acho que o grande objetivo desse episódio, né, doutor, não é nem a gente defender um lado ou outro. Sim. Mas o grande objetivo aqui é mostrar quanto é complexa essa discussão. Se todo mundo aqui que está assistindo puder entender apenas que é uma discussão complexa, que não é rasa da forma que está sendo tratada na rede social, sim. Eu acho que o objetivo do episódio foi cumprido. A discussão é bem profunda, envolve vários setores, né, da economia, os setores sociais, né, principalmente o setor social, o trabalho é um direito social, né, e previdência, sim. Tudo isso vai ser impactado. Alguns, vamos dizer assim, otimistas dizem que essa PEC iria aumentar a geração de empregos. Isso aí seria o melhor dos mundos, né, porque nós teríamos mais recolhimento previdenciário, sim. Mais postos de trabalho, pessoas mais qualificadas, porque tem tempo para si, mas não são estudos consolidados. Sim. Existem vários estudos, todos eles com resultados muito heterogêneos. Né? Assim, não existe não tem receita de bolo, vamos dizer. Né? Não tem receita de bolo. Se aumentar aqui, vai melhorar aqui? Não sei. Depende de vários e vários fatores. Por isso que a discussão não pode ser rasa. E outra, assim, às vezes a gente pega uma pesquisa que foi feita em outro país e a realidade do Brasil é outra. Sim, exatamente. Né? Tanto para prós quanto contra, né? Pessoal, então estamos finalizando mais um episódio aqui do canal ABS Passa. O Dr. Ailton, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu acho que esclareceu muito das dúvidas das pessoas que estavam com dúvidas, as pessoas que não estavam com dúvidas. Espero que possamos ter criado as dúvidas, né, na cabeça das pessoas. E eu queria que você olhasse então para a câmera e desse seus recados, onde as pessoas podem te encontrar. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, pode seguir lá o meu @ no Instagram, que é rneiva_adv, tá? Vai ser um prazer recebê-los lá na minha rede social. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá, sou muito solícito e é isso. Até mais. Então, doutor Ailton, muito obrigada pela participação. Pessoal que tem me assistido, muito obrigada, viu, pela sua audiência, por continuar nos acompanhando aqui. Se você souber de alguém que tem interesse nesse conteúdo, alguém que você acha que vai gostar, compartilha, né, com essa pessoa, que quanto mais pessoas tiverem informações de qualidade, sem viés político e ideológico, acho que é melhor para o nosso país. Obrigada pela companhia. Curte aí. Curte aí. Tchau, tchau.